E se a coisa que mais limita a sua vida não for aquilo que você não consegue fazer, mas sim aquilo que você não consegue sequer imaginar vivendo? Talvez você esteja tentando mudar a sua vida, mudar o seu trabalho, a sua rotina, a sua saúde, seu corpo, sua situação financeira, seu carro, sua casa, seja lá o que for. Mas você não consegue nem sequer se imaginar vivendo nessa realidade diferente. A nossa imaginação, ela também é influenciada pelas nossas experiências. É por isso que a maior parte das pessoas só consegue imaginar aquilo que é conhecido. Então a pessoa pode até pensar que quer uma vida melhor, mas quando a gente pergunta como seria essa vida, o que teria nela, como seria a rotina, onde você moraria, como você seria, a pessoa nem consegue responder, porque ela não consegue imaginar além do que aquilo que é semelhante com o que ela já viveu. Ou seja, ela espera viver uma realidade que ela não consegue nem sequer ensaiar mentalmente. Ela não consegue acessar nem na sua própria mente essa nova realidade. E aí eu pergunto, quais são as chances de que essa realidade realmente aconteça? Se a pessoa não consegue imaginar e descrever qual é a vida que ela deseja viver, quais são as chances de que isso realmente aconteça? Se nós levarmos em conta que tudo aquilo que nós vivemos aqui na realidade física, primeiro precisou ser criado na nossa imaginação, primeiro a gente precisou projetar mentalmente para que depois se tornasse real aqui no mundo físico, a gente pode dizer que a pessoa que não consegue descrever como é a realidade dela nunca vai viver essa realidade. Afinal de contas, ela nem sabe qual é, ela nem sabe o que seria, ela nem consegue se visualizar naquela vida. E esse é um grande problema, porque a gente tem tanta limitação, tanta crença, tanto padrão, tanta narrativa criada pela nossa mente, que isso dificulta até mesmo quando a gente vai pensar, até mesmo quando a gente vai imaginar a vida que a gente quer viver. Porque a gente começa a pensar e imaginar alguma coisa, eu queria morar em tal lugar, numa casa de determinado jeito, com uma vista tal, com a vizinhança assim, com a frente assim, eu queria ter um carro de determinado jeito, modelo, essa cor. Mas a gente já para, porque, meu Deus, isso está muito longe, está muito distante. Nossa, nunca que eu vou conseguir viver isso. Que ilusão, por que eu tô pensando isso? Não tem como, não vou nem pensar. E a pessoa mesmo já se corta. Ela mesmo já rompe ali essa imaginação, esse padrão. Ela nem se permite pensar. Ela nem se permite continuar para saber como seria essa vida, o que teria, detalhes. Ela nem se permite, porque ela já define que para ela não é possível. Ela já define que não tem como, ela já define que ela não vai viver aquilo. E perceba, a gente nunca vai viver na realidade física aquilo que a gente ainda não acessou aqui dentro. Ou seja, aquilo que a gente ainda não criou, não ensaiou mentalmente, não viveu mentalmente primeiro. Então, se nós nunca vamos viver aquilo que nós não ensaiamos, não criamos internamente, aqui dentro da nossa cabeça, no nosso imaginário, significa que a gente nunca vai viver isso de fato. Não conseguir visualizar mentalmente a vida que você deseja viver é realmente um problema. É uma limitação, é uma barreira que precisa ser rompida, que precisa ser ultrapassada. Para que você possa, de fato, viver essa realidade que você deseja, ela precisa ser real, ela precisa existir dentro de você. Você precisa se ver como uma pessoa que já vive, você precisa sentir como é viver aquela realidade rica em detalhes, porque para você ela já é real, você já vive ela, você já sabe como ela é. Então isso vai acabar acontecendo na realidade física uma hora ou outra, porque você vai se tornando essa pessoa, você vai mudando as suas crenças, você vai mudando aquilo que você percebe, você vai mudando os seus padrões, porque essa realidade está tão forte, intrínseca em você, que você já começa a se posicionar de forma coerente com ela. Você já começa a perceber que você merece essa realidade, você já não aceita determinadas coisas porque você sabe o que você merece viver, o que você já vive internamente. E isso faz toda a diferença. Aquilo que você considera possível determina o campo das suas escolhas. Isso significa que se você considera que alguma coisa é possível de ser realizada, de ser vivida, de ser feita, você tem opções ali, você tem escolhas a fazer em relação àquilo. Quando você determina que algo é impossível, você não tem o que fazer, você nem tenta, você não busca, porque afinal de contas não existem opções, não tem alternativa para isso, então eu nem vou tentar. O seu cérebro não busca respostas, saídas, caminhos, ele não vai atrás, porque você já definiu que aquilo não tem como. Você já colocou uma barreira, um ponto final ali, para ele nem tentar encontrar as possibilidades ou as alternativas. Tudo aquilo que você considera impossível normalmente não vai chegar nem a ser uma tentativa na sua vida. Porque afinal de contas, por que eu vou tentar fazer algo que eu sei que é impossível? Por que eu vou tentar fazer algo que eu sei que não vai funcionar, que não vai dar certo?
então eu nem tento. Isso não existe nem como uma possibilidade na nossa vida. E é por isso que a gente se limita tanto, porque a gente considera que muita coisa na nossa vida é impossível, quando na verdade é só a gente que está definindo. E quando a gente diz que é impossível, que a gente fecha todas as portas de possibilidade, a gente está se limitando a aceitar somente aquilo que a gente já conhece, que a gente já vive, que é familiar. E a gente está dizendo que é isso que a gente deve viver, é isso que a gente é e é isso que a gente merece, tá? Seguindo, repetindo sempre a mesma vida. E por que é tão importante que a gente saiba a realidade que a gente quer viver, a vida com detalhes? Porque o nosso cérebro, ele precisa de uma direção. A gente não pode dizer para o nosso cérebro que a gente quer morar numa determinada casa, que tem determinada característica, sem dizer onde é. Porque essa casa, ela pode ser no Brasil, pode ser no Paraná, pode ser no Rio Grande, pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Japão, pode ser em tantos lugares. Então a gente precisa de uma direção, ele precisa saber para onde ele está indo, o que ele procura, o que é relevante. Ele tem que saber os detalhes para que ele vá conseguindo encontrar na nossa realidade aquilo que é coerente com o que nós queremos, o que nós desejamos, que nós acreditamos, para que aí sim as possibilidades comecem a surgir a partir desse direcionamento que a gente forneceu, a partir desse caminho, a partir dessa direção que nós demos a ele. Sem isso, ele fica muito perdido, tudo é muito vago, tem muita informação e ele não sabe para onde ir. Então ele vai ficar somente com as coisas que são relevantes, que é aquilo que você já conhece e já acredita, e vai ficar selecionando para sua realidade mais dessas mesmas coisas. Primeiro você tem que conseguir ver, para que depois você possa ir buscar. Se você não consegue ver, você não vai ter o que buscar, você não vai saber onde buscar, você não vai saber por onde começar. Então o primeiro passo é saber o que você deseja, saber qual é a vida que você quer viver. Se permita imaginar isso, se permita viver. Pense que você não paga nada para você pensar, para você imaginar, para você sonhar. Se você sonhar pequeno e você sonhar grande, tem aquela grande frase clichê, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, ou alguma coisa assim, né? Então, se permita a sonhar grande, se permita na sua mente expandir os seus limites. Pense que você pode qualquer coisa na sua imaginação. Pense que você pode imaginar a vida que você quiser, você pode ser a pessoa que você quiser, você pode morar onde você quiser, você pode ter o que você quiser. Saiba que você realmente tem esse potencial ilimitado. Mas se isso é demais para você, comece pensando que a sua imaginação é ilimitada, que você pode pensar qualquer coisa. E você pode imaginar qualquer coisa, qualquer vida, qualquer versão, qualquer lugar, absolutamente qualquer coisa. Sem que você consiga fazer essa parte da imaginação, da projeção, do ensaio mental, você não vai conseguir viver algo diferente na sua vida, porque você não considera que é uma possibilidade. Se você não considera que é uma possibilidade, você não vai atrás de realizar, de buscar caminhos para fazer aquilo. Essa vida que você deseja, que você sonha viver, essa realidade, ela precisa existir primeiro como uma possibilidade. Primeiro, ela tem que existir como um potencial aí dentro de você. Você precisa fazer essa criação interna primeiro, para que depois ela se materialize, para que depois ela exista na sua realidade física. Porque senão, você não vai conseguir acessar. E aqui fica uma pergunta importante. Você está tentando criar uma realidade diferente ou você está tentando melhorar a realidade que você já vive? Tudo vai mudar quando você conseguir entender que a realidade que você vive não é a única realidade possível. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para que ele alcance mais pessoas e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, para que você não perca nenhum vídeo novo que eu trago por aqui toda semana. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e eu te espero no próximo.